Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje já estava programado, né? Já estava na minha agenda, que era o uso do Basic Authentication, né? Com acesso a um banco de dados. E hoje surgiu uma dúvida de um usuário lá no grupo da Hashload, perguntando até sobre o uso do Basic Authentication, né? Do Midway Basic Authentication. E alertou aqui, me ajudou a fazer esse vídeo, né? Antecipar esse vídeo. Já estava programado aqui, eu tenho uma listinha aqui de vários conteúdos para vários vídeos para ser feito, né? Como eu estou aqui atracado com o Laravel, né? Aqui até dá uma palhinha para vocês. Estou atracado aqui com o Laravel 11. O ecossistema do Laravel, cara, é fantástico. Fantástico mesmo aqui, recomendo vocês a darem uma estudada aí. Eu particularmente estou estudando aqui o Laravel na sua essência, né, na sua engrenagem, né, para poder dominá-lo muito bem. Estou gostando muito mesmo aí do Laravel, né? Então hoje nesse horário, né, deu uma folgazinha e resolvi logo gravar um vídeo sobre o Basic Authentication, né? Já para dar uma força aí, o usuário que fez uma pergunta e outros usuários que também estavam aguardando o uso do Basic Authentication, né? Então, a priori, galera, o que é o Basic Authentication? É uma autenticação básica, né, usada aí em cima do protocolo HTTP. Sempre vou abordar aqui uma linguagem mais popular para que fique mais fácil de vocês entenderem aí, né? Então, muita gente vai dizer, porque não é isso, é aquilo, tem que ser técnico. Não, eu não falo bonito. Então eu vou sempre pegar o popular, para que fique fácil da galera entender. Então vou seguir esse caminho. Basic Authentication é isso, é uma autenticação onde você manda um usuário e senha e ele valida. Se passou naquele usuário e senha, tiver lá no seu cadastro, no seu banco de dados, na sua regra, na sua constante, onde você quiser salvar, validar, ele vai ter que comparar, né? Se você passou certo, ele te dá um flagzinho true, false e te libera o acesso. Senão, ele vai te bloquear o acesso. A grosso modo, é isso. Então, aqui o ROS, né? Ele tem o core, né? O core dele aqui. E tem vários midways, né, que são pedaços de código, assim. Então você pode ter vários midways. E entre um deles é o Basic Authentication, né? Então você adiciona o midway ao cores do ROS, ele vai passar a utilizar esse Basic Authentication. É como se fosse um Lego, galera. O ROS é como se fosse um Lego, né? Você tem a bandeja base e lá você pode montar aquilo que você usa. Um Basic Authentication, JWT, compressão de dados, Octet Stream, tem outras que vocês podem criar, logs, enfim, tem N midways que já tem aí por default. Tem um midway que a galera cria, tem midway que você pode criar, implementar aí, é uma gama de possibilidade que está aí para ser usado. Inclusive, se você vir aqui no Git da Hashload, vir aqui Hashload, né, o Git da Hashload, onde está o ROS, né, ó, vocês vão ver vários midways, ó. Então os midways que tem aqui, esses oficiais são mantidos pela Hashload, né, que é o Johnson. Quem não conhece o Johnson aí, ó, o Basic Authentication, o Cores, né, que é o famoso mordomo, eu gosto de chamar ele de mordomo, o Stream, né, que é o Octet Stream, o JWT, o Exception, o Logger e o Compression. Então esses midways aqui são mantidos pela Hashload, certo? Mas você pode criar o seu midway, certo? E também tem um midway aqui de várias pessoas, ó. Olha a quantidade de midway que tem aqui. Então você pode, ó, escolher vários midways aqui, utilizar, ó, I/O. Então cada um aqui tem sua finalidade, sua funcionalidade, certo?
Então aí você pode escolher, querer usar ou não, é obrigado a usar, fica aí à disposição de cada um. Se você quiser achar que deve usar, só vir aqui escolher um e adicionar, tá certo? A galera aqui ajuda bastante. O Rossi em si é uma comunidade open source aí, que respeita o usuário, então assim, tudo que está aqui geralmente é bem testado. Nós temos aqui a versão release, né? O que é uma versão release? É uma versão que está pronta para o uso em produção. Tem a versão de capa aqui que eu chamo, né? Que você pode vir aqui baixar, é a versão de desenvolvimento. Mas sempre usem a versão release. Release aqui, ó, é a versão que você tem que usar em produção. A versão atual é a 3.16, 3.1.16, é a versão mais atual. Então podem baixar essa aqui e utilizar. Você podem baixar pelo BOS, podem baixar fazendo download do código-fonte. Tem várias maneiras de utilizar. Escolha a que você mais se adequar, certo? Então hoje o conteúdo no nosso vídeo vai ser referente ao uso do Basic Authentication, esse middleware aqui, ó. Então vamos dar uma fuçada nele aqui para vocês entenderem. Então vocês entenderem um básico de um middleware aí, praticamente vocês vão entender praticamente todos. Vocês vão só entender as funcionalidades que cada um implementar. Beleza, galera? É muito simples. Rossi, cara, te dá essa liberdade, te dá essa confiança, te dá essa liberdade aí de você implementar, montar, pegar esse Lego, fazer a montagem aí, distribuir, usar no seu dia a dia sem medo de errar, sem medo de ter dor de cabeça. Beleza? Então, aqui no meu ambiente, para que vocês entendam, eu vou pegar. Eu tenho uma base de dados em Postgre, ó. Eu tenho uma base de dados aqui que tem até uma tabela chamada usuário, ID, nome, e-mail, senha e um campo quando foi criado e quando foi atualizado. Eu vou usar essa tabela aqui chamada usuário para a gente validar através de um banco de dados. Estou usando aqui Postgre, certo? Vou usar um itemzinho para fazer a encriptação da senha, que é o Bcrypt, que é do Vinícius Sanches, aí, um dos autores do Rossi, né? Então aqui ele tem um conteúdo muito bacana, é o autor do dataset Serialize, REST Request for Delphi, né? Então aí quem já usa, né, esses dois itens, eu uso muito isso aqui, vale a pena, ó, Serialize para converter. O que é o dataset Serialize? Ele pega um dataset, converte para JSON e de JSON para um dataset, facilita. REST Request for Delphi é uma ferramenta que encapsula vários componentes para fazer request API, também top das galáxias aqui, eu uso muito, recomendo aí para vocês que querem consumir API usando Lazarus, usando Delphi no mundo Pascal, isso aqui é top, vale a pena aí. E para fazer a encriptação de string, né? Tem um Bcrypt aqui, ó, eu vou usar ele aqui para fazer a encriptação do banco de dados, da senha, que vai salvar no banco de dados, para a gente fazer o uso do Basic Authentication, né? Para vocês entenderem que o Basic Authentication você pode usar qualquer coisa, pode validar no banco de dados, enfim, do jeito que vocês quiserem. O Rossi te dá essa liberdade, beleza? Então aqui explicado algumas coisas que a gente vai usar. Então vamos abrir aqui o nosso Delphi, né? Vou usar até aqui esse sample aqui, que é do HC, né? Eu vou usar ele aqui, eu já tenho ele pronto, esse servidor Rossi, né? O que é que ele tem aqui? Ele tem um endpoint para mostrar o status e o endpoint do HC Components. Eu vou criar aqui um endpoint, certo? Eu vou até dar um Ctrl C aqui, que endpoint vocês já sabem criar, né, galera? Não foge, não tem o que validar, dizer, explicar. Tem vídeos meus aí que ensinam a criar endpoint. Vou criar um endpoint chamado aqui teste, né? Ele vai me devolver só um H1 aqui, ó. Vou dizer aqui só o teste de login, né? Vamos tirar tirar até o format aqui, deixar só o conteúdo mesmo, ó. Teste de autenticação, né?
Vamos botar isso aqui, ó, teste de autenticação. Então vamos usar esse endpoint aqui, ó, para a gente fazer um teste com autenticação, né? Então aqui estou usando um data módulo, né? Que ó, ele tem o recurso do HC, mas nada me impede de fazer qualquer coisa. Estou usando aqui o Faridac, vou usar aqui o Postgre, ó, tá aqui, já está até configurado essa base de dados, ó. Tá usando Postgre, dbtest, ó, então já está funcionando aqui o meu Postgre. Isso aqui é padrão, vocês já tem, já devem estar familiarizados com isso, né? Porque isso aqui não é o conteúdo do vídeo, né? O conteúdo nós vamos utilizar aqui. Então meu servidor aqui é um console normal, pode ser um console, pode ser um VCL, LCL, qualquer servidor host que possa utilizar o Basic Authentication, certo? Então aqui eu já tenho 3 middlewares que eu deixei aqui já nessa aplicação, certo? O Octet Stream, o Compression já está aqui e o Chorus, né? Eu vou até comentar esses três, certo? Vou deixar só o host e vou deixar isso aqui comentado, certo? Então, porque eu estou aproveitando esse servidor só a nível didático, né? Então aqui eu não estou usando mais nenhum middleware, né? Deixei comentado só para deixar. Ele chama a minha rota, né? Eu estou usando aquela estrutura que eu sempre recomendo aí, tudo separado. Então eu tenho aqui minha casca, que é meu servidor console. Tem uma unit, que é as minhas rotas, onde eu seto as rotas. E tem o meu DM, que é o meu cara que vai fazer o acesso ao banco de dados. Então eu tenho 3 camadas: cores, rotas e meu data model, certo? Então é fatiado nesse contexto aí, é a forma que eu estou usando, né? Então criei meu servidor console, aqui eu injeto, eu chamo minha rota, né? Aqui eu criei meu data model para usar quando eu quiser, né? No caso aqui eu setei para usar o HC Components, né? Mas não tem nada a ver com HC Component no momento. A gente vai fazer o teste do Basic Authentication para vocês entenderem a mecânica, né? Eu vou rodar esse servidor aqui só para vocês verem, né? Então, servidor startado, ó, Delphi na porta 9095. Posso vir aqui no meu browser, né? Localhost 2.9095. Se eu vim aqui, ó, estou usando a versão 3.1.6, a última versão que tem, ó. Se você vier aqui na Hashload e procurar, ó, é a versão 3.1.6, a última versão, então é ela que eu estou usando, certo? E vou fazer o teste daquele nosso endpoint, teste. Então, ó, teste de autenticação, ó, certo? Então ele está me exibindo, não está pedindo usuário e senha, porque a gente não pegou aquele middleware e injetou no servidor host, né? Então, como a gente faz? Primeiro você baixa o middleware, né? Lá faz ou pelo BOS ou pelo download, como você quiser. O meu já salvei, já baixei, já está no path do meu Delphi, então não preciso me preocupar. Mas como baixar aí é um item que vocês já devem saber aí a parte, né? Então vem aqui, ó, vou adicionar o middleware ao meu projeto. Então, ó, host.basic authentication. Certo? Então, ó, deu uses no middleware, né? Que é um programa à parte, que é um processo à parte, é um conjunto de códigos à parte. Então, dei uses na unit, né? E aqui eu vou fazer o uses no middleware, né? Como eu injeto um middleware dentro do host, né? Então, eu chamo thost, né? thost.use, né? Aí vou dizer qual é o que eu quero usar, né? É o Basic Authentication. Basic, cadê host Basic Authentication, toda vez eu esqueço. Ó, vou até fazer aqui, ó, mas tá aqui, host Basic Authentication. Caso vocês tenham dúvida como utilizar, galera, vou até mostrar aqui, ó. Vocês podem vir aqui, ó, no Hashload, você vem aqui no middleware, ó, Basic Authentication, certo? Aí aqui tem toda a documentação dele, ó, passo a passo, certo? Inclusive tem um sample para mostrar. Então vocês podem vir aqui. Então, primeiro passo ele diz: você pode baixar, ó, pelo BOS, pode fazer o download, né? Vir aqui, clicar e fazer o download.
ele vai te dar a compatibilidade Delphi Lazarus, né? Aí ele te diz, dê o uses no Basic Authentication, certo? A gente já fez aqui o uses no Basic Authentication, certo? Na Unity, né? O que é que a gente tem que fazer agora, ó? T-host e use, aí pega o Basic Authentication, ó. Vou até copiar aqui isso aqui do jeito que tá aqui, ó. Ctrl C, né? Posso vir aqui e vou tirar isso aqui, ó. Vamos fazer do jeito que tá lá. Então, ó, ele diz T-host e use host Basic Authentication. Aí ele pede, ó, alguns parâmetros, ó. Ctrl Shift barra de espaço, ele vai te mostrar os parâmetros que ele tem. Um deles é uma função. Eu gosto sempre de fazer isso aqui, deixa. Calma. É um método anônimo, certo? Ele pede o método anônimo, que é uma função que te devolve um booleano, certo? O que é esse booleano? True ou falso? Um flagzinho. A única coisa que você tem que seguir é essa assinatura com a palavra const, um nome de usuário que você quiser, inclusive vou trocar aqui, vou botar aí user apaz, pronto, apaz, PAS, vai botar a senha, né, que é para ficar até diferente, a senha do tipo string. Você tem que seguir essa assinatura, uma função que devolve um flag, certo? Que comece com a palavra const, tenha duas variáveis, dois nomes do tipo string. Essa é a única obrigatoriedade, né? Tem que seguir essa conversão aqui, né? Então, criei a assinatura e aqui dentro eu crio o meu método. Aqui ele criou fixo, eu vou até tirar isso aqui, ó. Então, ó, quando eu crio um flag, um método, né, para retornar um flag true ou falso, então o que é que ele vai dizer? Se validar qualquer coisa baseado nessas variáveis que você pode recuperar, quando você pega essas duas variáveis, são a que entrou no teu servidor host com os nomes que você colocou. Então você valida em algum canto como quiser e devolve para o teu flag aqui true ou falso. Então se eu colocar falso aqui, ó, deixei fixo falso. Então sempre que eu botar qualquer usuário e senha, ele vai me devolver falso. O que acontece aqui? Ele sempre vai negar, vai dizer que o usuário e senha que você colocou não é válido. Ó. Então Ctrl Shift R, né? Ó, ele pediu, eu fiz um refresh, ele está pedindo usuário e senha. Embora eu bote aqui admin, qualquer coisa, ele vai dar não autorizado, certo? Então, se você vier aqui inspecionar, certo? Você vai ver que ele te devolveu 401. Cadê rede? Cadê? Desempenho, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um refresh. E dar um enter. HTML, cadê? Console. 401, ó. Não autorizado. Então ele te dá não autorizado e te dá o status code 401, né? Que é não validou. Ele não conseguiu validar o usuário e senha. Porque eu disse que usuário e senha... validando em algum canto, me retornou falso. Então, se eu retornar true agora, ele vai passar e vai dizer que está ok, né? Então, ó, ativei e vim aqui e Ctrl Shift R, né, para validar. Ó. Mesmo que eu não informe nada, deu um enter, ele me validou. Teste de autenticação, ok. E me dá o status code de 200, né? Ele foi lá e disse que deu tudo ok, certo? Vou fechar isso aqui que a gente já viu. Então, validando. Então, quem diz se pode seguir ou não é o resultado que vai vir aqui nessa função, certo? Então, essa função é um famoso método de callback. Então, quando chegar uma solicitação que vier no header, um Basic Authentication, a solicitação do Basic Authentication, ele vai chamar essa função. Essa função tem dois parâmetros, um usuário e senha. Ele vai pegar aqueles usuários e senha que você informou lá, traz para cá e aqui você faz o que você quiser que devolva true ou falso,
certo? Aqui vocês viram, quando eu devolvi falso, ele não validou. Quando eu devolvi true, ele validou, certo? Se eu já sei que ele tem que pegar um flag de alguma coisa e devolver true ou falso, vamos criar a nossa autenticação aqui bem legal para você entender que a tua regra de negócio independe do middleware, independe do host. Você entendeu que ao usar o middleware Basic Authentication, ele quer um flag que te devolva true quando validar ou falso quando não validar. Quando ele te dá true, ele te libera o acesso. Quando ele te devolver falso, ele vai te negar o acesso. Ele vai te devolver 401, certo? Isso é regra do Miro, ele já faz isso. O que você tem que entender aqui é como você vai validar o usuário e senha, do jeito que você quiser. Então eu posso vir aqui dar um valor fixo, pegar o usuário e senha, posso vir aqui fazer isso aqui, ó. User, né? Aí a user, né? For igual, por exemplo, admin minúsculo e, né? End a senha for igual admin. Admin é admin, né? Ó. Então aqui, ó. Se isso aqui for igual, né? Ó, eu sempre gosto de botar entre parênteses, né? Se isso aqui for igual a esse, né? Os dois forem iguais, tiver a mesmo item, ele vai me devolver true ou falso. Essa mecânica aqui ele vai validar. Se ambos for igual, vai ter true. Se algum deles for diferente, vai dar falso, né? Então, se eu vim aqui executar, né, e voltar lá no meu browser, né, Ctrl Shift R, não autorizado, né? Por que ele está pedindo não autorizado? Porque o browser já carregou isso aqui uma vez, né? Então ele já está em cache. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar, né? E vamos pegar um outro browser aqui. Vou pegar até um browser diferente aqui, ó. Não mostrar agora não. Então, ó, vou botar aqui localhost 2.90.95/teste, certo? Ó. Vai pedir usuário e senha. Então, se eu botar admin, agora ele vai passar, porque eu disse que é admin. Ó. Salvar, não. Beleza? Então, vocês viram que o que eu coloco aqui como validação é o que ele vai fazer, certo? Eu botei fixo uma palavra admin. Agora vamos fazer isso para ele buscar de uma base de dados, certo? Então vou fazer aqui como a galera gosta de daqueles código bonitão, coisadão. Então vamos criar um coisadão aqui, né? Então file new unit, certo? Aqui eu vou usar até aquela minha velha conceito, né? Aí que eu gosto de usar, que a galera gosta. Aí que eu uso de interface, né? Então vamos lá. Primeiro uses, certo? Então vou botar aqui system.class, certo? E venho system.sysutils, certo? Preciso aqui de um uso do host? Não tem nada a ver a host. O host vai consumir essa unit, mas a unit não tem que ter a dependência do host. Por quê? Porque se um dia eu quiser usar essa unit em outra aplicação que não seja o host, não vou ter aquela injeção de aquela dependência de host, né? Então a gente sempre faz um código coeso, genérico, para que atenda a várias, você possa reutilizar ele, né? Então vou fazer o conceito, embora poderia ter que ser separado aqui, aquele coisa toda, o contrato numa unit, a implementação em outra. Mas aqui é didático, galera. Então vou fazer tudo em um canto só, certo? Então vou dizer aqui o usuário, né? Vai ser uma interface
ok? Ctrl Shift G para gerar o GUID, o guide, né? Então aqui, definir minha interface, ainda não defini os métodos nela. Então vamos fazer a nossa classe concreta aqui, que a gente vai fazendo, pensando e depois faz aí os métodos de contrato, né? Que são os que vai ser implementado na interface. Então ter usuário, certo? É uma classe, certo? Que vai herdar de ter interface de object, certo? Ter interface object, que é a classezinha que tem lá o addref, o release, que a interface precisa para trabalhar, né? E vai implementar meu AI usuário, beleza? Tem aqui meus métodos private, né? Que eu ainda não tenho nenhum, e os meus métodos público, né? Public. Então vou ter o meu construtor create, certo? Vou ter o meu destroy, né? Destroy, que é um método herdado, né? Então é um override. E vou ter o meu método de classe. Aqui eu vou fazer até um pouco diferente, né? Não, vamos criar a interface primeiro, né? Então vai ser uma function, certo? Que eu vou chamar de new, certo? Vai me devolver um AI usuário. Vamos fazer o basicão, depois a gente pode ir evoluindo, né? Então, primeira coisa, já tem uns 3 métodos basicão aí para a gente trabalhar com interface, né? Então, o que é que eu preciso, né? Eu vou precisar aqui, vou botar aqui 2 métodos, um método só, né? Vamos criar só um método que eu vou chamar function, vou chamar de login, né? Meu login vai precisar dizer que é um const, né, de um usuário, né, e uma senha, né, que é do tipo string, certo? Então já tenho o meu login que vai validar e vai me devolver um booleano. Vamos fazer logo assim, já me devolve um booleano. Então ele vai fazer um login e vai me devolver se esse usuário e senha está validado, se existe no meu banco de dados ou não, né? Seria o item. Então vamos dar um Ctrl Shift C para criar as implementações dos métodos, né? Então o meu construtor por enquanto não faz nada, meu destrutor também não vai fazer nada e o meu class function new vai receber result, né? Result recebe self.create, certo? Poderia ser ter usuário.create também a mesma coisa, poderia ser a mesma coisa. Isso aqui dá o mesmo resultado, mas geralmente a gente usa self. Quem é self? É ter usuário, né? É economizar código aí, mas ambos fazem a mesma coisa. Então já tenho a minha classe aqui que vai fazer um login e um acesso, login no meu banco de dados, né? No caso aqui vai ser um acesso a um banco de dados. Eu vou lá e valido ele, certo? Então posso fazer dessa forma, certo? Posso fazer de outras formas. Vamos começar nessa forma aqui basicão, certo? Bem basicão mesmo. Então todo o meu usuário aqui, para que eu faça o login, eu preciso ir lá no meu banco de dados, fazer um select, aquela coisa toda, certo? Então, para que eu faça um acesso a um banco de dados, eu preciso de um acesso a um banco de dados, né? Então, por padrão, aqui, eu vou fazer um conceito bem genérico. Daria para a gente fazer uma composição, aquela coisa toda. Como eu tenho já um data módulo aqui, eu vou dar o uses nesse data módulo, né? Então vou dar um Alt F11, vem aqui dar um uses no meu DM, certo? Ele foi e adicionou aqui DM no meu use, certo? A boa prática, vamos salvar logo aqui, né? Vou colocar o
usuário, né, que é minha classe, né, de usuário que vai fazer a validação. Uma das boas práticas é sempre evitar a repetição de código, né? Então vou lá no meu DM, certo? Vem aqui, vou criar um método público, né? Ó, uma function, certo? Function, que eu vou chamar aqui get query, né? Vou chamar aqui get query. Vai me devolver uma TFD query, né? Eu estou trabalhando aqui com o Faridac, então vou ser bem específico ao Faridac. Poderia criar uma query genérica, devolver um dataset, mas isso é um conteúdo bem mais avançado. Então, vamos seguir um conceito mais basicão aqui, né? Então vou criar minha query, Ctrl Shift C. Poderia botar um componente aqui, query, fazer o que vocês quiserem, acharem fácil. Eu gosto de sempre trabalhar dinamicamente, né? Então, se eu vou devolver uma FD query, meu result, certo? Vai me devolver uma TFD query, certo? Ponto create, certo? O owner, quem é o pai sou eu, então vou passar new, ok? Toda query precisa de uma conexão, então meu result, que agora é um objeto query, né? Tem a propriedade connection, né? Quem é que vai fazer a conexão com o banco de dados? Eu já tenho uma conexão aqui que se chama FD Connect. Então vou passar para ela, FD Connect, né? Passei a minha conexão. Como eu não confio, né? Eu tenho o costume sempre de dizer, por default ela é fechada, mas eu vou lá e gosto de fechar. E a mesma coisa, gosto de ir no SQL.clear. Sei que por default ele já é limpo, mas já apanhei em versões no Delphi, eu gosto de seguir esse conceito, certo? Então aqui eu criei um método que quando eu quiser uma query, eu chamo esse método através do meu DM, ele cria um FD query, já seta a conexão, faz um close e limpa o SQL. Beleza, está dentro da minha conexão, ok? Então vou lá no meu usuário, no meu login, né? O que é que meu login precisa? Precisa fazer um acesso a um banco de dados para validar o usuário e senha, né? Eu vou criar uma variável local, vou chamar ela de LQuery, certo? Que é do tipo TFD query, certo? TFD query. Preciso dar o uses nisso aqui, Ctrl Shift A, né? Ele vai achar Faridac comp, né? É só dar o OK. Ele adicionou aqui, ó, Faridac comp client. Eu vou logo adicionar aqui um item que eu sei que ele vai precisar, Faridac ponto parameters, né? Stamp parameter. Eu sei que ele vai pedir isso aqui, então eu vou logo me adiantar nisso aqui, beleza? Então outra coisa que também ele vai pedir, eu vou colocar aqui até aqui em cima, né? Eu vou logo me adiantar, que é o data.db, né? Eu sei que ele vai pedir isso, então já vou me adiantar. Então, ó, declarei minha variável, Ctrl C, vem aqui agora, ó, Ctrl V, beleza? Então, minha variável vai receber uma instância de uma query, né? Quem é que cria, já seta a conexão, tudo, é meu DM.getQuery. Eu criei esse método lá no meu DM. Então, aqui eu já recebo o ponteiro de uma query criada, já setada a conexão, tudo bonitinho. Tudo que eu crio, né? File, então lquery.close, né? Fecho e depois destruo, né? lquery.free, né? Vou lá e destruo minha query para não deixar nada aí, certo? Então já tenho minha query criada, já está precisando apenas ir lá no meu banco de dados, fazer a validação, se existe aquele usuário ou não. Deixa eu até diminuir isso aqui, a user, vou botar assim, e a senha, né? Ctrl Shift Alt P, ele atualizou aqui embaixo, beleza? Então, ó, fiz minha query, agora eu venho aqui, ó, lquery, né? Ponto SQL.add, né? Então vou adicionar aqui o meu SQL. Select
asterisco. Eu sempre gosto de deixar a parte, né? Select asterisco, aí vem aqui, ó, faço from, né? Usuário, né? Deixa eu só confirmar aqui se a tabela é usuário, né? Usuário, certo? Então, ó, ID, nome, e-mail, senha e a data de criação, certo? Então, select asterisco from usuário, aí vou fazer parametrizado, né? Então, como é que eu vou parametrizar, né? Where, né? O meu usuário sempre vai ser baseado no e-mail, né? O meu login é o meu e-mail, então aqui eu tenho e-mail e senha, né? Então vou dizer que o meu e-mail igual ao parâmetro e-mail, certo? Vou botar aqui e vou botar aqui. Deixa eu sempre organizar que eu gosto bem bonitinho. Então, ó, o e-mail pode ser que o cara gravou maiúsculo, minúsculo lá no banco de dados. Então, sempre e-mail, eu vou sempre validar ele minúsculo, né? Então, Lauer, certo? Sempre vai ser minúsculo na comparação, né? E a senha? A senha não, a senha pode ser qualquer coisa, né? Então, Ctrl V, aí vem o R, faltou o R, o N. Aí vem o end, né? Agora, end, senha, né? Que a gente tem aqui no banco de dados, ó, palavra senha, ok? Senha igual ao parâmetro senha, né? Então, vamos deixar tudo dessa forma. Então, o que é que ele está fazendo? Select asterisco from usuário, quando o usuário for igual ao e-mail tal e a senha igual a senha tal. Beleza? Então, ó, tá aqui o nosso validador. Ele vai buscar lá. Aí eu vou precisar fazer o parâmetro, né? Então, LQuery, vou até dar um espaço maior aqui. Então aqui, params, eu sempre gosto de usar params by name, poder ser a ordem 0, 1. Eu gosto de dar o nome. Qual foi o primeiro do nome que a gente deu? E-mail é o nosso parâmetro, que é do tipo asString, né? Vai receber o nosso auser.lauer, to-lauer, né? Que é no minúsculo, né? To-lauer, sempre minúsculo. Eu não estou comparando aqui. Eu não estou comparando aqui Lauer, pegando o conteúdo que está no e-mail, colocando para a letra minúscula. Então, o e-mail que eu recebi, mesmo que venha maiúsculo, ele vai colocar em minúsculo para fazer a passagem do parâmetro aqui. Beleza? E a mesma coisa para a senha. lsenha.parambyname vai receber a nossa senha, né? Senha que é do tipo asString, né? asString. Só que a senha aqui tem um item legal, né? A senha no nosso banco de dados, a gente nunca grava a senha física, né? A gente sempre grava a senha criptada, né? Inclusive isso aqui eu usei, vou usar aqui do Vinícius Sanches, o Bcrypt, ó, Bcrypt. Uma bibliotecazinha que tem aí do Vinícius Sanches, muito bacana para usar o Bcrypt. Então eu já baixei, já está no path do meu Delphi. Vocês podem baixar, usar o boss, baixar aqui zipado, adicionar o path do jeito que vocês quiserem, certo? Então como a gente usa, certo? Inclusive tem o boss aqui, boss install para você, vai do jeito que vocês quiserem instalar, certo? Aí é de cada um. Então, ó, Bcrypt src para você adicionar lá no path do seu Delphi. Já fiz isso, né? Então agora eu preciso dar o uses, né, nessa biblioteca, né? Então, ó, se vocês não tiver todos os detalhes aqui na documentação, você pode abrir o sample aqui, ó. Você vem aqui no sample, ó, Delphi, aí você pega, deixa eu ver, o src, pronto, sample main, né? Aí tem aqui, ó, o que é que você precisa de dar o user, né? Inclusive ele tem aqui o user, cadê? Tá aqui, não tá aqui em cima, deve estar aqui embaixo. Ó, tá aqui, ó, Bcrypt type.
e bcrypt info, certo? Você pode pegar isso aqui, ó, Ctrl C, vir ao seu projeto, né, e dar o use nesse item, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, tirar o use e deixar isso aqui, bcrypt type system info, ok? O meu não deu erro porque já está no path do meu Delphi, certo? Então quando eu vim aqui, ó, já tá, ele acha, porque eu já tenho baixado na minha máquina e já fui no path. Vocês podem baixar e instalar do jeito que vocês quiserem, beleza? E aqui na documentação tem, ó, deixa eu voltar aqui, ó, volto de novo. Na documentação aqui tem como você usar, ó, certo? Usar o type, né? Ó, deixa eu até botar aqui em português, né? Ó, traduzir para português, né? Então você pode, para gerar um hash, né? O conteúdo que você botou, uma const, né? O que é? Um tipo PHP, um BST, um default, aquela tipo e uma constante, se é com 10, 30 ou é um numeral assim de encriptação, né? O default é 10. Então o que a gente pode pegar? Ver aqui, ó, esse comando, vou pegar esse aqui, ó, hash lib, né? Como eu já dei o uses aqui, o meu parâmetro para validar a senha, vou pegar o hash, o item, né? Vou colocar a senha a user, a pass, né? A senha, né? Quer dizer, e posso fechar, ok? Porque ele aqui, ó, Ctrl barra de espaço, ele tem 3 opções, né? Que ele já tem uns default, que eu vou usar o que ele tem um default. Então eu só passo a senha aqui, a palavra, ele gera um hashzinho e passa como parâmetro. Esse hashzinho já tem que estar lá dentro do meu banco de dados gravado, certo? Então vou usar essa encriptação. No meu banco de dados está vazio, que a gente não tem isso aqui, então ele não vai validar. Mas a gente vai criar um usuário para fazer um login, né? Cadastrar aí isso aqui. Então já temos o parâmetro onde ele está pegando a senha, convertendo num hashzinho para validar no meu banco de dados, né? Aí vem lquery.open, abrir, né? Aqui. Aí o meu result, né? Qual é o meu result? Ele vai validar se existe esse usuário ou não, né? Poderia dizer se ele está ativo ou inativo, vários outros recursos a mais. Mas aqui é um básico. Eu só apenas vou validar se existir esse usuário dentro do banco de dados, ele valida. Se não, ele não vai validar. Essa é a regra aqui desse exemplo. Mas vocês podem fazer várias outras validações. Se existe, se está ativo, se tem permissão para acessar, N outras funcionalidades. No caso aqui é apenas didático. Tá? Então lquery.isEmpty, né? Então para ele ser verdadeiro, né? Se ele não for vazio. Se ele não for vazio é porque achou aquele registro, vai ser true e vai devolver para o meu flagzinho aqui como true, certo? Aí vai dizer existe usuário ou não. Então esse é o meu login. E aqui, né, nós já temos o nosso método, nós temos que passar ao nosso contrato, né, que é a nossa interface. Então a minha interface só vai publicar o método login, beleza? Então salvei. Agora eu preciso fazer o que? Ir lá no meu servidor, chamar esse método e passar os dois se está validando ou não. Então, ó, vou deixar esse result comentado, certo? Que é para a gente fez ele da primeira vez. E vou criar o segundo agora. Result recebe o nosso usuário, né? Ó, ponto new, criei uma instância do meu usuário e vou fazer o login. O login está me pedindo usuário e senha. Então vou passar o iUser que ele recebeu no método aí na minha função e vou passar a minha senha, que é o segundo parâmetro, certo? Ele vai me devolver se true ou falso. Então acessa ou não. Então aqui, ó,
estou validando dentro de um banco de dados, certo? Vocês verem que esse teu usuário não precisa do host e o host está validando esse método aqui que pode ser reaproveitado para outro projeto. Salvei, Ctrl Shift F9, executei, né? Vou abrir aqui no browser. Se eu executar agora, ó, localhost 2.90.95/teste, certo? Ele vai pedir usuário e senha, né? Eu vou colocar admin, vou botar aqui, por exemplo, Magno 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu der um entrar, ele vai dar não autorizado, certo? Ó, não autorizado, certo? Ó, parâmetro senha not found, ele deu um erro aqui diferente. A senha, ele deu um erro aqui dentro do meu método, né? A senha string. Vamos debugar aqui, né? Vamos debugar, mais fácil da gente entender aqui, que ele já deu um erro até diferente, né? Então vamos dar um F9, né? E vamos debugar para ver onde foi onde teve o nosso erro, né? Ctrl Shift R. Então aqui ele chegou aqui na minha query, certo? Criou a query, estou passando. Já sei o que é. Só em eu bater o olho eu já vi. Eu dei um espaço aqui, né? Ele não tem um parâmetro senha, porque esse espaço aqui não deixa ser um parâmetro. Então tem que ser bem juntinho, né? Coisas do SQL. Então vamos executar de novo. Já identifiquei o erro só no olhar aqui, né? Vamos fazer de novo, né? Ctrl Shift R, né? Ele vai não autorizado, né? Por quê? Porque não validou o nosso usuário e senha, que não existe nenhum usuário e senha. Vamos criar um método agora aqui para a gente, além de entender aqui o nosso item de validação, né? Como a gente poder incluir um usuário e senha. Eu quero pegar criar um método que não peça senha, certo? Vamos criar um método. Então vamos criar um método aqui para cadastrar um usuário, né? Então assim ficaria até mais legal, né? Então vamos fazer isso aqui, né? Então vou pegar aqui o meu usuário, certo? Vou aqui, vamos cadastrar um novo método, né? Uma function, vou botar aqui CAD user, vou botar aqui post, né? Post e o usuário, né? O usuário, né? Ele vai receber também o usuário e senha, certo? Ctrl C. Vou botar aqui, ele recebe um usuário e senha, certo? E vai me devolver já uma string, né? String. Vai fazer o post e já me devolve, vamos supor aí, um usuário e senha no formato JSON, né? Então já vou devolver uma string no formato JSON, né? Então Ctrl Shift C, né? Como a gente vai fazer, né? Então vamos pegar esse mesmo código aqui, ó, de cima. Vamos aqui no nosso usuário, ó, vamos cadastrar, né? Aqui já muda, né? Vamos tirar isso aqui e deixar zerado, né? Ó. Ok? Então primeira coisa, galera, se eu vou cadastrar alguma coisa, eu tenho que dizer que usuário e senha são campos obrigatórios, né? Então eu vou fazer se a user ponto is empty for vazio ou vou botar aqui end, né? Vou botar os dois e a senha, né? A senha ponto is empty, né? Ele me dê um aviso de erro, né? Vou abrir um raise except, eu vou dizer usuário e senha não informado, né?
usuário e senha não informada, não informado, só didático, né? Como aqui eu estou abrindo um raise, ele vai devolver um exception, né? Então aqui eu já vou botar um try, né? Pego isso aqui, isso aqui, né? Ctrl Shift I, e aqui eu já vou botar um except, né? Se houver um except, vou dizer on exception do, né? Vai fazer o que? Eu vou apenas devolver o meu result, vai devolver o meu e.message, né? Vai devolver a mensagem de erro. Qual foi a mensagem de erro? Usuário e senha não informado. Beleza? Se passou, se veio, né? Ele vai criar uma instância da minha query. Aqui eu não preciso fechar, né? Eu vou sempre destruir. Então eu vou dizer que o meu vou pegar um usuário e senha, né? Então vou fazer um insert into usuário, né? Aí eu vou só incluir o que, né? O meu usuário aqui, ó, o meu usuário, a data de criação e usuário é automático. Então eu vou, e o ID é auto-incremento. Então eu vou passar o nome, e-mail e senha, né? Então vou fazer aqui insert into nome, e-mail e senha, certo? Então já tenho os meus itens. Agora eu vou pegar o meu values, né? Ctrl C, Ctrl V, aí values, quais são os meus valores, né? Então aqui eu vou passar também através de parâmetro. Então vou pegar esses três itens aqui em cima, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Então vai ser nome, e-mail e senha, né? Criei três parâmetros, né? Para a gente fazer a inserção. Então aqui eu tenho três parâmetros e agora posso vir aqui no meu LQuery, ponto params, botou aqui o ponto e vírgula, né? LQuery ponto params, param by name, né? Qual é o primeiro? É o nome, né? Nome do tipo as string, né? Vou receber aqui, ó, um parâmetro chamado a nome, né? Que eu esqueci de colocar aqui, vamos até colocar aqui, né? Const aí user a nome, né? Vírgula a e-mail, vamos fazer assim, e a senha, tudo do tipo string. Ctrl Shift Alt P, né? Ele foi, ajustou aqui embaixo. Então a user, que vai ser a nome, né? A nome, aí o outro end a e-mail, né? Mudou aqui, ponto is empty e senha vazio, né? Então ele, usuários, dados não informados, vamos mudar aqui, dados não informado, ok? Então primeiro a nome, né? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Qual o segundo? E-mail, né? Então e-mail, as string vai receber o e-mail, né? E o outro, a senha, né? A senha, ó, a senha aqui vai ser encriptado, né? Então para salvar encriptado, posso vir aqui até buscar esse decrypt aqui, ó. Então ele vai encriptar a senha e salvar dentro do banco de dados, né? Que vai ser a senha, certo? Feito isso, né? Aqui, para que eu devolva o que foi salvo, né? Então vem aqui, vou usar o returning, né? Returning asterisco, né? Ele vai me devolver todos os itens que ele salvou, né? ID, senha, data, aquela coisa toda, né? Então, feito isso, né? Como eu vou fazer um return, eu uso o open, né? Eu não uso o exec.sql, porque aqui eu estou fazendo um return, né? E o meu return aqui, ó,
meu result, eu vou usar o dataset serialize, até para vocês conhecerem aqui, ó. Como já está no meu path, né? Qual é o dataset serialize? Você pode vir aqui, ó, no Vinícius Sanches também, ó. Vinícius Sanches, ó, hash load aqui, Vinícius Sanches. Se você vier aqui, tem um dataset serialize, dataset serialize. O que é que ele faz? Ele pega um dataset e converte para JSON, né? Então vamos usar ele. No meu path do meu Delphi já está baixo, já baixei, já está no meu path, né? Então dataset serialize, certo? Serialize, deu uses nele, certo? Aí eu posso vir aqui, ó, já devolver isso aqui, ó, lquery.toJSON object string, né? Que ele vai, como ele vai me devolver um objeto, né? Já me devolve num objeto no formato string, né? E assim ele faz. Como ali é um open, né? Aqui eu posso deixar o close, né? Ok? E fecho. Então já tenho a inclusão do meu usuário. Só que aqui tem um detalhe. No login, ó, não é gerar a senha, né? Porque aqui ele vai gerar sempre uma senha nova, né? Para comparar com o que está no banco. Aqui eu errei, galera. Então, se você vir aqui no bcrypt, certo? Eu tenho um item de validação. Aqui, ó. Eu tenho o que gera, certo? Aqui, ó, que gera. E eu tenho o que compara. Nós vamos ter que comparar isso aqui, ó. Certo? Compara, né? Ele pega a senha com o outro que está aqui, vai me devolver um booleano, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar isso aqui, ó. Então, não vou fazer a comparação usuário e senha, né? Então, no meu login, eu tiro a senha, certo? Então, fui lá, busquei, né? Aí, fiz o open, né? Então, ele vai trazer o item, ele vai dizer se não tiver vazio e aqui eu vou validar, ó, tcrypt compare, né? Compare o que? A senha, qual é a senha que eu vim ali, né? Que é a senha com o hashzinho. Quem é que vai vir com o hash? É meu query, né? Ó, vai ser o que veio no meu conteúdo lquery, ponto field by name, né? Que eu vou comparar com o senha, né? Ó, senha, que é do tipo string, certo? Então ele compara esse hash com o que ele vai gerar aqui, certo? Se true ou falso, certo? Se não for vazio e isso aqui retornar true, porque esse método aqui, ó, compare hash, ele devolve um booleano, certo? Eu poderia até fazer isso aqui, ó. Se not, né, se não for vazio, Ctrl X, ó, posso fazer isso aqui, ó. Aqui posso até já devo fazer result recebe falso, certo? Por default. Se não for vazio, né, ele vai validar o conteúdo, né? Ó. Aqui, então ele só vai pegar e fazer a comparação do hash, certo? Assim fica até mais coeso, né? Por default, ele vai sempre ser falso, né? Eu posso até tirar daqui, result, deixar aqui em cima, né? Sempre vai ser falso, vai fazer um open, se não for vazio, ele valida, certo? Então, nós já temos dois métodos, um para fazer o login e um para cadastrar um usuário. Então, vem aqui, vou publicar na minha interface, né? Agora tem dois métodos, certo? Então, se eu executar, mudou alguma coisa? Por enquanto, não. Então, se eu vim aqui usar, ó, local host 2.90.95/teste, ele vai pedir usuário e senha, né?
que local, faltou o L aqui, localhost, então vai pedir o usuário sem, então Magno 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu enter, não autorizado, né? Perguntando se quer salvar, não. Então não autorizado, porque no meu banco de dados realmente não tem nada. Então se eu vim aqui no pgadmin, ó, vem aqui Query Tools, ó, Query Tools, fazer um select aqui, ó, select asterisco from usuário, certo? Ó, então se eu mandar executar, não tem nada, meu banco de dados está vazio, beleza? Então vamos agora criar um método para cadastrar esse usuário, né? Então, como ele vai receber 3 parâmetros, certo? 3 parâmetros, eu vou usar o query string, né? O query string já vou usar. Poderia usar o query string, mas eu vou usar o form data, certo? Aí. Então, se é um post, eu vou ter que na minha rota aqui criar um post, né? Vamos criar aqui um endpoint, né? Ctrl C, né? Vamos criar um endpoint. Eu vou botar aqui, chamar usuário, né? Usuário, né? Vai ser do tipo post, ó, post, ok? E ele vai ter aqui 3 parâmetros, né? Então, content type, o retorno vai ser um application barra JSON, né? Application barra JSON, certo? E vai ter o meu validador, né? Então, ó, dm ponto, ó, não é nem o dm, né? Aqui a gente fez para o usuário, né? Nós temos um método chamado usuário. Então vamos dar o uses nesse usuário, certo? Aí vamos chamar t usuário ponto new, né? Ponto. Aí eu tenho aqui, ó, login e post usuário. Post usuário, ele pede 3 parâmetros, né? Então, quais são os parâmetros? Onde eu recupero os parâmetros aqui no host, né? Então, tudo que entra no meu servidor entra através do REC. Como eu vou usar o form data, né? Vou buscar o field, esqueci agora, né? Deixa eu pegar aqui, é o... Cadê? Cadê? Content type, né? Content fields, certo? Ponto. Fields, qual é o nome? Eu vou chamar o primeiro de nome, certo? Que é do tipo as string, certo? Qual é o segundo parâmetro, né? Posso vir aqui e dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Então, recebo um segundo parâmetro que eu vou chamar de e-mail, né? E-mail, que é do tipo string, e o outro eu vou chamar de senha, né? Ó, senha do tipo string, certo? Então já tenho meus 3 parâmetros, que é repassado para o meu teu usuário. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Chamo o send, chamo o teu usuário, passo os 3 parâmetros, ele me devolve um JSON no formato string, né? Então vai devolver, ó, string e vai dizer lá o ID do usuário, o nome, a senha, o que ele salvou. Beleza? Então, salvei. Se eu vim aqui agora executar, ok? Ó, se eu vim aqui executar, eu vou abrir aqui o meu Postman, porque como é um post, eu preciso passar através de um método que use post, certo? Então, eu vou usar o Postman aqui para fazer o nosso item. Então, vou fechar isso aqui, não salvar, vamos criar um item zerado, né? Então, ó, é do tipo post. Vou botar aqui http localhost 2.9095. Vamos primeiro fazer um get, né? Só para a gente ver o status, né? Ó, tá aqui o status, authorization not found, né? Por quê? Porque tá pedindo autorização para a gente fazer. Então, por enquanto, não vou passar autorização. Vou dizer que é agora o nosso post é do tipo /usuário, certo? Se eu der um send aqui, ele vai dar não autorizado, certo? Porque esse nosso servidor, fechar aqui e vamos abrir,
ele está pedindo o usuário e senha, ele está fazendo a validação, certo? Mas eu posso dizer aqui para o meu Basic Authentication, ó, você pode validar XPTO ou todas, mas posso dizer que uma única rota pode não pedir autorização. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Então quando eu passo aqui as autenticação, ó, eu posso dar uma vírgula, né? E vir aqui, ó, Basic Authentication, T-ROS Basic Authentication config .new cadê skip routes, né? Pode passar uma única rota ou pode passar um array de rota. Eu gosto de passar um array, né? Então vou dizer que a rota que eu quero que não peça senha, eu vou dizer que é a barra, certo? Que é aquele nosso status, e nossa rota que a gente chamou de usuário, né? Usuário. Então, essas duas rotas não vão pedir mais senha, somente as demais, que no caso vai ser a rota teste, né? A rota teste vai pedir senha, mas a barra, que seria essa para exibir o status, e essa não peça senha. Essa aqui peça senha e essa outra peça senha, certo? Então, esse segundo parâmetro são itens que eu posso dizer na hora de autenticar quais rotas que eu quero que não peça senha. Então aqui, como a gente vai cadastrar um usuário, eu vou deixar essa rota fora da solicitação da senha, né? Então se eu salvar e executar, se eu vir aqui agora na minha rota, ó, deixa eu até botar outro, abrir outro, ó, http localhost 2.9095. O nosso root, ele mostrou o status, ó, não está pedindo senha, certo? Porque eu disse que meu root não peça. Mas se eu botar /teste, ele vai pedir a senha, deu não autorizado, certo? Aqui ele não vai pedir senha porque eu disse a /usuário também não peça senha, né? Como eu vou mandar 3 parâmetros, eu disse que ia mandar no body, form e data, né? Então eu vou dizer que qual foram os parâmetros que a gente passou aqui no nosso endpoint. Ó. Nós passamos nome, e-mail e senha, né? Então vem aqui, key, chave, né? Nome, certo? Qual o valor? Alexandre Magno, certo? E-mail, né? É o segundo. E-mail. Qual é o e-mail? magno.amds@gmail.com. E qual é a senha? Vou dizer que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se eu mandar agora, ele tem que receber meu endpoint lá, incluir um novo usuário com esses dados, certo? Se eu der send, ele gravou. Então ele gravou com ID 1, o nome Alexandre, o e-mail e a senha criptografada, né? Aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6 corresponde a esse hash, porque usando um bcrypt, né? A data e a hora que ele gravou. Tá corretíssimo, bem feito. Agora, se eu vim aqui no endpoint e passar teste, ó, ele está dando não autorizada, mas eu posso vir aqui em Authorization, vir aqui dizer o Basic Authentication e dizer que é Magno, a senha ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem que validar agora. Não autorizado ainda. Por quê? Vamos ver o porquê, né? Então vamos logo debugar, que provavelmente é o hashzinho que está diferente, né? Então vamos aqui no nosso usuário, no nosso user e vamos validar aqui, né? Então vem aqui, vamos dar um F9, ok? E vamos dar um Magno, deixa eu ver se foi Magno mesmo, que até esqueci.
foi... Ah, não, tá certo. É porque o usuário é o e-mail, né? Então a gente tem que fazer o correto, né? Então deixa eu pegar aqui. Em vez de passar Magno, vai ser o e-mail, né? É magno.amds.com.br, né? Porque aqui, ó, a gente está pegando o e-mail, certo? Então eu que errei. Então se eu der um send agora, né? Ele parou, eu vou até dar um F9 logo aqui para ele validar. Teste de autenticação. Então ele passou já na minha autenticação, né? Vamos ver aqui depurando, ó, como é bonito, ó. Vim, passei, fiz select, passei o usuário, Lauer, deu open, é vazio não. Então ele pegou e vai fazer aquele hash, né, a validação. Tá vendo? O hash que ele criou, que ele pegou do banco de dados, vai passar com o hash que ele vai gerar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Devolveu true, ó, true. Vai devolver aqui para o meu server true, para esse result true, e vai validar normalmente. Deixa eu tirar aqui o breakpoint e vou lá, tá aí funcionando. Ó. Vamos aqui, autenticação. Vamos botar outro usuário aqui, vamos botar Alexandre, ó. Alexandre, vamos botar 987654321, certo? Esse usuário não existe, né? Então se eu vim aqui no meu select, ó, só tem o usuário magno.amds, certo? Então se eu vim aqui e der um send, vai dar não autorizado, certo? Não autorizado, porque acho que tá no break, continua. Deixa eu tirar aqui do breakpoint, né? Do debug, né? Pronto, assim fica melhor. Então, ó, se eu mandar o send, ó, não autorizado, 401. Mesmo também aqui, se eu vim aqui, ó, Ctrl Shift R, né? Não autorizado. Se eu fechar e abrir de novo, né? Se eu vim aqui, ó, localhost 2.9095 barra teste, né? Vai pedir. Então, ó, vamos botar aqui o outro, ó, alexandre@gmail.com, né? Então, ó, 897654321 exibir, não autorizado, não autorizado, né? Então a gente vai já fazer ele ser autorizado, né? Então, ó, vamos voltar ao nosso cadastrar novo usuário, né? Então vou dizer que aqui é Alexandre Souza, né? Vou botar aqui, ó. Deixa eu apagar o nome. Vou botar aqui embaixo, né? Nome. Vou botar aqui Alexandre Souza, certo? A senha, né? Vamos botar a nova senha, né? A senha vai ser 987654321, certo? O e-mail vai ser outro, né? Vai ser... Eu vou até botar aqui, ó, maiúsculo, certo? Mesmo que ele grave maiúsculo, ó, Alexandre, certo? @gmail.com, beleza? Até maiúsculo, gmail.com, porque lá no nosso servidor a gente está validando isso, né? Então, ó, se eu vim aqui e der um send, ele gravou, ó, gravou com esse e-mail, botou Alexandre Souza, um novo hashzinho que ele gravou no banco de dados, beleza? Se eu for lá no meu banco de dados, agora eu tenho 2 usuários, tá aqui, ó. Inclusive ele gravou maiúsculo. Como eu fiz a validação aqui sempre para pegar Lauer minúsculo, eu posso passar minúsculo, certo? Então posso vir aqui agora, deixa eu até pegar esse aqui, dar um Ctrl C, né? Vem aqui, fechar e vamos abrir de novo. Ó, Ctrl V, ele vai pedir. Então a gente passou Alexandre, né? @gmail.com, a senha 987654321, né? Se eu der o entrar, tá aí, autorizado, bonitinho, já validando. Então eu cadastro, valido, vindo de uma base de dados aí dinamicamente, certo? Se eu vim aqui também para validar aqui, ó, então aqui vai ser Alexandre
gmail.com, né? A senha vai ser 987654332. Eu vou comer o 1, né? Ele tem que dar não autorizado. Não autorizado. Se eu boto a senha correta, dá um send, ele deu teste de autenticação. Então vocês viram que o meu middleware aqui, eu posso validar do banco de dados, posso validar aqui de um valor fixo, posso criar uma regra. A escolha é de cada um, certo? O código você vai criar aí da forma que você achar que deve usar. Eu aqui mostrei de duas formas, usando fixo aqui e validando de um banco de dados através de uma classe de usuário que eu criei aqui, usando o interface, mas você poderia usar banco de dados aqui, usando query, fazendo direto na query, de N maneiras que você quiser, certo? Aqui é apenas a ponta de um iceberg para você entender a mecânica. Eu fiz isso aqui passo a passo para vocês entenderem, certo? Serve para browser, serve para aplicação, serve para o que vocês quiserem. Se você entendeu essa mecânica aqui, cara, o céu é o limite para vocês criarem aí na aplicação de vocês. Beleza? Foi um vídeo longo, mas um vídeo bem técnico, bem explicado, bem coeso aí para você ajudar essa galera aí no entendimento do ROS com Basic Authentication. Show de bola? Valeu, galera. Se gostou, deixa um joinha, nos ajuda de alguma forma. Forte abraço e até a próxima.